Bom dia. Vamos só esperar que vão chegando. Só aqui esperar que a Mayra entre, que eu estou a aceitá-la, mas está... Eu já vi o teu convite a aceitar, Mayra, mas estou aqui a tentar aceitar-te. Não sei porque que o meu computador não me está a deixar. O meu computador não, o meu telemóvel, peço desculpa. Só um pouquinho. Agora queria te trazer para live também. Que eu estou-te a convidar ao mesmo tempo também. Deixa eu só ver aqui. Não sei porque está-me a dizer que tu não consegues aderir, não sei porquê. Deixa-me só ver aqui. Então, o que é que se passa? Porquê que não estás... Ups, peço desculpa, enganei-me. Deixa-me ver aqui só para te conseguir... não sei porque que o meu não está a deixar, mesmo que eu te convide. E se eu te convidar, tu aceitas aí? Vamos ter uma conversa às duas. Ok. Tudo bom? Tudo bom? Sim, minha querida. Peço desculpa pelo atraso, que isto é assim... Pronto. Imagina, acontece. Também tava aí, te falei, né? A Nara ficou doentinha e aí eu fiquei com receio de levá-la para a escola febril. Na verdade, não dava com muita febre, 37,5, mas eu falei, vai saber, esses termômetros de testes são tão imprecisos que eu falei, não vou levar não. Ela tem dentista, vai que pega alguma coisa, depois não pode ir no dentista, tem que colocar o aparelho. Sim. Que bom. Olha, então... Tudo bom? Tudo bom, aqui assim com este último percalço, não é? Que é sempre assim, para trabalhar o meu perfeccionismo da minha criança interior. Já começamos. Já começamos. Já Já começamos. vamos viver aí o desconforto de, ai meu Deus, tá tudo saindo do controle. Não era o que eu queria. E não sou virgem. Então se eu fosse virgem, pronto. Sabe que eu ouvi outro dia uma frase muito boa, assim, que a expectativa que a gente tem de como as coisas deveriam ser tá só na nossa cabeça. Então ninguém tem referência. A gente fica achando que tipo, vai todo mundo perceber que não tá do jeito que eu queria, mas ninguém sabe como você queria. Sim. Falei, gostei dessa. É verdade mesmo, é mesmo verdade, porque é assim, eu tenho isso em mim, então acho que com a maternidade isso aflorou mais para eu cuidar. Mas pronto, é assim, mas já começou, eu estava a ter este percalço e dizer, ok, respira, deixa fluir, que a gente entra, as duas, pronto. Então, algumas meninas já foram entrando e meninos, então já podemos iniciar também. Então, antes de mais, Mayra, queria-te dar as boas-vindas aqui à Escola de Mulheres e agradecer-te assim do fundo do coração por teres aceito este convite. Para mim és assim uma inspiração, a minha mentora, não é? Então também estou a ter contigo pela segunda vez a mentoria, não quero dizer, acho que temos sempre algo para aprender, é quase como se fosse um upgrade. Então eu também relembro isso, não é só fazer uma formação ou fazer uma mentoria e depois ficar ali. Acho que de vez em quando podemos fazer assim tipo, um upgrade. Então. Não, tá sendo muito bom receber convite de vocês, de alguma das mentorandas e tal, e ter você novamente na mentoria também. Maravilhoso. Muito obrigada aí pela confiança. É muito gostoso acompanhar seu processo. Muito bom ver assim, a profundidade das coisas que você tem acessado, das transformações, porque realmente o bicho tá pegando, né? Sim, sim, sim.
Então digo assim, bom dia a todas as meninas, seja aqui em Portugal ou seja no Brasil, porque muitas meninas é bastante cedinho no Brasil, não é? Ainda estão, se calhar, a preparar os filhos a levar e assim, então. Muito bem-vindas à Escola de Mulher, todas vocês que nos estão a ouvir. Então vou só assim dar só uma pequena apresentação de mim para eu poder, porque há muitas pessoas novas também chegar também aqui à sala, não é? Então, chamo-me Verónica Pereira, sou fundadora da Escola de Mulheres que nasceu junto com a Jasmine, que é a minha filha de 2 anos e 8 meses. Eu costumo dizer que tive depois um segundo filho a seguir com ela. E quando ela nasceu, no pós-parto, eu experienciei e senti que precisava trazer ao mundo algo para as mulheres que querem abraçar a maternidade de uma forma mais consciente, mas principalmente aprenderem a ser mães delas próprias. Porque era algo que eu, quando estava a fazer... quando estava grávida, não conseguia obter as respostas com muitas formações que eu já tinha feito. Então, é quase como se eu tivesse juntado tudo e criado a Escola de Mulheres para Grávidas e Mães. Entretanto, com a tua mentoria, com alguns processos que eu vou fazendo, a Escola de Mulheres vai levando assim outro rumo, mas eu, acima de tudo, é estar ao serviço das mães e das mulheres, especialmente das mulheres. Então, Mayra, quem é a Mayra? Quem é esta grande mulher? E quem é esta mulher que está por trás do canto maternar? Nossa, pois é, difícil resumir, né? Mas enfim, eu sou de São Paulo, sou de 80, né? Nasci na década de 80 e acho que eu cresci assim, para poder tentar resumir quem é a Maíra, né? Tipo, eu cresci sendo eu era filha do meio, né? De uma família de classe média normal, assim, São Paulo, minha mãe com família muito grande, meu pai com família pequenininha, meus avós maternos alagoanos, meus avós paternos de São Paulo mesmo, mas com descendência italiana. E aí, eu me vi assim, hoje, né, fazendo leituras hoje, tendo crescido a criança boazinha, a criança perfeccionista, a criança que que percebia que às vezes a casa estava com um pouco de caos emocional e precisava dar um jeito para não destoar muito, não ser um problema a mais. Então, acho que eu cresci muito com aquele jeitinho de fazer tudo direitinho, querer dar conta de tudo, ser muito independente, responsável, para realmente não ser aquele peso, né? E aí, por conta disso, acho que eu desenvolvi eu também era muito tímida, mas também por conta desse perfeccionismo, eu desenvolvi um jeito assim, de ser muito estudiosa com tudo que a vida me trazia, eu tentava mergulhar de cabeça para entender qual era a melhor forma de eu lidar com aquele problema, com aquele desafio. E isso foi assim, com tudo, né? E, por exemplo, quando minha mãe ficou doente, ficou com câncer dela pela segunda vez, que a gente soube que já estava com metástase, que ela não ia ter como se recuperar, operar. Aí eu falei, nossa, então quer dizer que minha mãe vai morrer? Como é que eu faço para lidar com a morte? Aí eu fiquei lendo tudo sobre a morte. Como acompanhar alguém que está doente, sabe, coisas assim. Tudo eu fazia meio que tentando controlar e garantir que fosse da melhor maneira possível para acompanhar o outro, principalmente, né? E aí, quando veio a maternidade, que eu vim morar na Espanha em 2011, e aí conheci o pai da Nara, acabei ficando por aqui, a ideia era ficar 1 ano só, mas decidi ficar porque eu tava com 30 anos, falei, deixa eu ficar aqui porque encontrei uma pessoa, vou viver aventura amorosa e tal. A gente ficou junto uns 4 anos sem ter filhos, aí uma hora eu falei, acho que já tá na hora de passar por essa etapa, né, vamos avançar uma casinha aí dos desafios da vida, achando que eu ia conseguir também controlar, né? Fazer uma coisa muito assim, legal, é só aprender como faz e aplicar e vai dar tudo certo. Só que quando a Nara chegou, logo grávida, eu já comecei a ler algumas coisas sobre criação consciente, que eu não conhecia ainda, nem tinha pensado, na verdade, muito a respeito disso. E aí, quando, assim, achava que tinha aquela ideia básica na cabeça de eu vou tentar fazer melhor que meus pais. Né? Obviamente que eu vou tentar evitar os erros das coisas que me doeram, mas eu não tinha, acho que, muito conhecimento do que de fato tinha acontecido comigo por impacto da educação que eu tive. Eu era criança boazinha, eu ainda não tinha desconstruído o discurso materno, né? Eu era criança boazinha e não dava trabalho, imagina, não tenho muito. Minha relação com eles era ótima. Não tenho nenhuma sequela, nenhum problema, né? Achava que não, que estava tudo ok. Só que quando a Nara chegou, começou aquele esquema do puerpério de você ser deparada com as sombras, de você ficar mais inquieta, de você não lidar bem com o choro. E eu me vi muito assim, com uma exigência interna de ser uma mãe muito ideal. De ser aquela mãe que não erra com os filhos, que não pode estar... E aí, assim, algumas percepções que eu tinha, que eram meio uma leitura muito reduzida, né?
eu fiquei na escola muitas horas desde o berçário, né? Quase de 8 a 12 horas por dia, desde muito bebê. Óbvio que isso teve um impacto em mim, principalmente pelo fato dos meus pais não serem pais conscientes. Então, eles não sabiam como me acolher quando eu chegava em casa, né? Tipo, compensar, eles não entendiam que era legítima a minha dor. Então, não foi o fato de eu ficar longe de casa que fez com que eu ficasse com uma dor de abandono, por exemplo. Mas eu tinha uma ferida de abandono muito forte e eu achava que eu não tinha direito de ficar longe da Nara. Entendeu? Eu comecei a ficar numa pilha muito de não estar no meu lugar, não me sentindo o direito de estar no meu lugar, porque eu queria evitar que ela repetisse as dores que eu tinha, né? Eu tinha uma leitura um pouco ainda equivocada do que tinha me acontecido. E um lugar muito de precisar fazer correto, ideal, certo, para ela, para ela, para ela. Aí, com isso, eu acabei descobrindo a criança interior, depois de um tempo, né? Porque eu acabei conhecendo os conteúdos da Clarissa Jaquiara, que faz a Tenda Materna comigo, o podcast, né? E depois eu fui me deparando com outros processos terapêuticos. Eu já tinha feito muitas terapias na vida, mas nunca tinha ouvido falar da criança interior. E quando eu conheci o conceito da criança interior, aquilo foi muito chocante. Falei, uau! Tanto isso, quanto também acho que os conteúdos da Laura Gutmann acabaram contribuindo para entender um pouco desse discurso materno, né, dessa ideia de que a gente tem, de que a gente se entende no mundo de acordo com a descrição que a nossa mãe faz de nós. Então, muitas vezes é um discurso enganado, né? A gente acha que foi essa criança boazinha, mas na verdade a gente foi uma criança calada, que não soube se expressar, que parou de mostrar as próprias necessidades para o adulto com medo de ser rejeitado, né? Tipo, percebendo que não tem lugar, não tinha espaço para isso, eu reprimia as minhas questões, né? E no final eu achava que eu estava sendo uma pessoa forte, capaz de lidar com tudo, independente e tal, mas no fundo eu estava, tipo, escondendo qualquer fragilidade minha, porque eu achava que eu tinha que dar conta. Então, assim, foi bem interessante quando eu comecei a me deparar com tudo isso, mais ou menos como você falou, foi tão impactante esse processo que eu comecei a viver por conta desse mergulho que eu fiz em mim mesma, de tentar me livrar um pouco dessas cobranças, de tentar cuidar dessa criança que estava dentro, que tinha tantas dores não reconhecidas antes desses processos, que aí eu falei, eu preciso criar um espaço para compartilhar, porque nos grupos de mães, eu percebia que eu estava dentro de um grupo de WhatsApp, de um grupo do Facebook, e eu começava a responder as angústias das mães e eu me tornei uma referência, assim. Né? Pergunta pra Maíra, ela deve saber, porque tipo, eu tava indo na pilha de estudar tudo, né? Deixa eu fazer direitinho, então eu tinha muita referência. E aí depois de um tempo eu falei assim, só que isso aqui tá muito reduzido, porque eu tô respondendo 3 mães, 4 mães. E de repente eu posso jogar pro mundo e trazer esse conteúdo pra muito mais gente, que deve estar com a mesma dor que eu, pelo amor de Deus. Né? Então foi bem interessante. Foi assim que surgiu o Canto Maternário, em 2017. A Nara já tinha uns 2 aninhos. Aí eu comecei a estudar um pouco de marketing digital para poder saber, porque eu percebi que eu sou jornalista de formação, né? E eu trabalhava com fotografia, vim para cá fazer um master em fotografia, mas quando eu percebi que a parte do mundo materno estava mexendo muito, eu quis fazer transição de carreira. Na época eu estava trabalhando como tradutora, como professora de português para estrangeiros, já não trabalhava mais com jornalismo e com fotografia, mas aí, tipo, eu não sentia mais que eu estava sendo, sei lá, eu sinto um chamado, né? Como se eu fosse, peraí, é realmente o trabalho como professora de português para estrangeiros que te mexe, né? Que te move, ou você precisa de uma outra coisa? E eu percebi que eu tinha que trabalhar com mães, que era meio que não sei, era uma coisa muito forte que estava me chamando. Aí eu falei, vou criar esse conteúdo, criei o Canto Maternário e fui me tornando educadora parental. E agora eu sou consultora em criação consciente, mentora de mães e tal, e é mais ou menos por aí que nasceu. Maravilha ouvir-te, Mayra, porque é interessante tu trazeres vários pontos na tua partilha, não é? Que é a criança boazinha, a criança que quer, já que está toda a gente num ambiente tóxico, não é? Que isso influencia, por exemplo, muitas vezes até a nossa criança, do sermos a salvadora. Eu também trago muito isso, de querer sempre ser a salvadora. Por exemplo, tu passavas muitas horas na creche, eu, por exemplo, fui criada por uma ama. Então, eu, por exemplo, até aos 5 anos de idade, a minha ama, para mim, era a minha mãe. Eu não me recordo praticamente do meu irmão, nem da minha mãe. Então, A ama é a babá? Era uma É a babá, babá. sim. Né? Depois vocês no Brasil têm o nome de Uhum. babá.
Então, para mim, eu lembro, por exemplo, quando entrei na primária e chamava pela minha mãe, a professora conseguiu perceber que eu não chamava pela minha mãe, a minha mãe biológica, chamava pela minha babá. Então, ela teve que a chamar para eu conseguir acalmar. Então, há muito isto do querer ser a boazinha, também como tu, e que nós muitas vezes, quando, por exemplo, dizemos, ela porta-se tão bem, uma criança, não é? Quando nós às vezes ouvimos na rua, ela porta-se tão bem. Porta-se muito bem, mas é dela ou porque na verdade ela está castrada? Por exemplo, eu desde criança que era a refilona. Talvez fosse a forma como eu tinha para me conseguir expressar, de refilar, não é? De expor. E hoje, como adulta, e principalmente depois da Jasmine ter nascido, eu percebi-me que muitas vezes eu tenho receio de expor a minha verdade, o meu ponto de vista, porque tenho medo de ser criticada. Então, Exato. é a minha criança interior com receio de ser julgada, de ser apontada, de não ser amada. Então, muitas mulheres que eu vou acompanhando, grávidas, mães em pós-parto, ou mulheres que um dia pensam em engravidar, trazem muito esta ferida do... muitas chegam até a mim como tu. Eu era a boazinha, sempre me portei muito bem. Mas depois tem uma lacuna de forma como expressam, não é? Então, é como também tu, eu também sempre pesquisei muito, sempre quis ler, por exemplo, quando eu entrei em pós-parto, eu comecei a ler, por exemplo, fiz a pós-graduação em Psicologia Perinatal, porque eu queria encontrar uma resposta para o que eu tinha sentido durante a gravidez, que era uma solidão, um vazio que eu hoje consigo entender, apesar de já ter feito muito trabalho em constelações, que na verdade eu estava ainda no papel da salvadora porque eu estava colada à minha mãe, não estava colada e vinculada com a Jasmine. Então, trazes também muito isso, que é a maternidade traz-nos uma outra perspectiva, uma outra visão, quase uns outros óculos, e que muitas vezes até a nossa forma de trabalhar e de nos posicionarmos no mundo também muda, não é? Porque também foi assim que nasceu também o teu canto maternar, a tua profissão, a tua nova profissão. Se calhar se em 2011, não é? Quando chegaste à Espanha, te dissessem que 11 anos depois estarias a trabalhar com mamães, não sei. Nem ideia. Não tinha ideia que acontecesse. Sim. E como é que tu conseguiste, quando é que tu te apercebeste que a tua criança interior estaria a interferir um pouco com o teu vínculo ou com a tua forma de educar até a Nara? Não é? Que tu partilhaste do choro dela. Como é que tu... foi assim quase isto... Como é que tu fizeste essa ponte? Quando é que tu te lembras? Ou vais fazer... Eu acho que nós vamos fazendo... Eu acho que talvez assim, uma das primeiras dores que eu percebi, que eu reconheci, fiz esse link, que eu acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar de criança interior foi a Ariana Schlesser, que tem um perfil, agora eu não sei, porque ela fica mudando o nome, mas antes estava Eu Sou a Ariana, acho que agora tá, se bobear o nome dela mesmo, é difícil de escrever, mas depois eu coloco se alguém quiser. Mas eu lembro que eu fiz o programa dela de Desbloqueie-se, uma coisa assim, Abundância e Poder Pessoal era o nome. Era uma coisa linkada com dinheiro. Porque eu percebi que, assim, na minha casa, um dos problemas que tinha muito era a crise de grana. Né? Meus pais, eles estavam sempre estressados com grana. Meu pai casou com 20, minha mãe casou com 23. Eles eram muito novinhos. E, de certa forma, meu pai ainda estava na faculdade. Quer dizer, os dois estavam na faculdade, né? Mas meu pai estava ainda na universidade, eles meio que casaram, acho que para poder sair de casa. Meu pai também teve um perfil, uma infância bem de codependência, assim, de ter crescido num ambiente onde ele, com 14 anos, o pai dele sofreu um acidente de carro, aí ele teve que meio que assumir o papel do pai do homem da família. Ele tinha 2 irmãs, e aí para ele acho que foi muito pesado. Ele ficou muito num lugar adulto, precocemente, entendeu? E depois tiveram crises na casa dele e tal, e acho que ele precisou dar uma escapada. Então, quando ele conheceu minha mãe, ele falou, opa, rota de fuga. E aí ele foi muito novinho, né? E logo 2 anos depois ele já era pai, com 22. Depois com 25 ele foi meu pai. Minha mãe me teve com 28. E acho que para eles a pressão de grana era uma coisa constante. E era algo que eu percebia. Então acho que eu tinha uma questão, assim, várias crenças, né, em relação a dinheiro e medos. Era do tipo, dinheiro na mão é vendaval, não importa o esforço que você faça, sempre pode ser que falte. Um lugar de escassez muito forte. E assim, de certa forma, antes de ter a Nara, eu já estava com isso mais ou menos organizadinho. E eu estava num formato de vida que se eu continuasse, ia dar certinho, assim, financeiramente eu ia estar, digamos que, coberta.
tava controlado. Mas quando ela chegou, veio um pânico do tipo, meu, eu não posso falhar. Então eu comecei a me ver num lugar assim de preocupação com grana muito forte, que começava a me tirar muito a angústia, tipo, o sossego, a paz. E eu comecei a fazer trabalhos e aí eu percebi que tinha uma questão assim, cara, é a minha criança que teve uma experiência negativa com isso e que gerou crenças em relação a isso e que não consegue ficar tranquila, tipo, que virou workaholic, entendeu? Que só quer pensar no trabalho. E uma doideira assim, porque era uma preocupação de não pode faltar para ela e eu também não podia estar ausente para ela. Tinha as duas questões, acho que pesaram mais, né? A questão da presença, que fez com que eu decidisse assim na minha cabeça, vou ficar um ano sem trabalhar para poder ficar com ela, vou pegar um dinheiro que eu tinha guardado da herança da minha mãe e do meu avô e vou dedicar um ano para ela. Então, me coloquei nesse lugar assim de que não posso não ser essa mãe para ela, entendeu? Tipo, eu tenho que estar com ela. E aí depois eu estendi para 2 anos esse período. Quando chegou um ano, eu não tive coragem, eu tentei colocar ela em creche e tal, tive uma experiência ruim. Na verdade, a experiência ruim foi com 2 anos. Experiência ruim para mim, né? Talvez para ela não tenha sido tanto, mas eu fiquei no lugar de não conseguir. A primeira tentativa que eu coloquei ela num lugar que era super bonitinho, no centro de Madrid, super respeitoso. Cara, cada vez que eu ia buscar ela e ela colocava os bracinhos para me receber, assim, chorando, mamãe, mamãe, mamãe. Eu chorava por dentro de um jeito descompensado. Era minha criança, porque eu fiquei muitas horas na escolinha, né? E era... E eu tive uma experiência, assim, muito assim, de chegar no final do dia, ficar no corredor da escola, esperando a minha mãe, e aí, às vezes eu não jantava, era para eu jantar, né? Eu chegava, tipo, umas 7 da manhã, 8 da manhã, e ia embora umas 8 da noite. Entendeu? E aí eu ficava no corredor esperando com a mochila e muitas vezes eu não jantava. Não jantava porque o cardápio não era tão gostoso, mas provavelmente porque eu queria um carinho da minha mãe. Só que qual que era o cenário? Meu pai estava na escola à noite, estava na faculdade. Então minha mãe chegava em casa com 2 crianças, eu e a minha irmã, 3 anos mais velha, e ela queria dar banho, cama, historinha e vamos dormir, entendeu? Tipo, provavelmente na cabeça dela, falou, meu, não tenho rede de apoio, não tinha nem essa palavra, né? Mas anos 80, de vamos lá, 82, eu quero que vocês durmam. E de repente eu chegava sem a janta. Então ela me dava uma bronca. Do tipo, meu, você tá me dando trabalho, eu tô gastando dinheiro à toa, que absurdo, e tatatã, tatatã. Enfim, era só tapa na cara, né? Tipo, emocionalmente falando. E, então eu ficava me sentindo muito inadequada, muito péssima. Como, cara, eu tô destruindo a vida da minha mãe, né? Tipo, eu já fiz trabalhos, assim, de voltar e tentar trabalhar as crenças que surgiram. Vieram essas duas questões muito fortes. Do tipo, eu não tenho o direito de sair de perto da minha filha, pela ferida do abandono, e eu preciso fazer de tudo para que ela possa garantir um futuro financeiro, assim, tranquilo, que eu consiga controlar essa parte, que eu juro para mim que eu sou incapaz, então eu não posso largar, entendeu? Cara, aí eu virei aquela pessoa obcecada por trabalhar, construir um negócio e ficar perto dela. Só que não foi num lugar, assim, natural, foi uma coisa tipo de esforço mesmo, de tentar fazer de tudo. Sabe quando você sente que não é você? É tipo uma coisa que tá te pressionando. E aí eu fui entendendo pela criança interior que era uma coisa da minha criança. Foi aí que eu acho que foram os 2 motivos maiores que eu percebi que foi o grande impacto assim da dor do que veio lá de trás, que fez com que eu tivesse saído muito do meu lugar com a maternidade, porque os medos eram esse, errar com a Nara, fazer ela se sentir abandonada e falhar com ela financeiramente. Entendeu? Acho que foi por aí. Sim, sim. Sabes que no Renascimento, uma das coisas quando eu procurei essa ferramenta, a primeira coisa que me disseram logo e que eu, quando as mães também vêm ter comigo, que é sexo e dinheiro não é para crianças. Então, quando nós somos mães e, por exemplo, vem essa ferida, não é? Da escassez, como tu dizes, quando nós estamos com o dinheiro que quase não entra, ou, por exemplo, em termos sexuais, já aqui há alguma coisa, claro que pode haver outras feridas, mas é porque a nossa criança interior está muito aflorada. Então temos que olhar sempre para isto, não é? É mesmo assim como se a maternidade nos trouxesse um espelho, quase eu não sei se tu sentes isso, mas, por exemplo, a Jasmine, eu sinto, e acho que tu também, pelo que tu partilhas, Totalmente. quase como elas, nos olhos delas, é quase como se a gente se visse ao espelho, não é? A ferida do abandono, eu querer ficar muito, por exemplo, quando a Jasmine nasceu, eu sempre fui aquela mulher que sempre disse que crianças, pela minha ferida da minha criança, sempre disse, quando eu for mãe,
eu sempre quis muito ser mãe, mas quando eu for mãe, logo ali aos 3 meses vai para a creche. Quando eu engravidei e comecei a ter mais consciência e pesquisar mais sobre parentalidade consciente, apercebi-me que eu queria ficar muito com a Jasmine até 1 ano de idade. Mas, quando a Jasmine nasceu, o pós-parto foi tão intenso, tão duro para mim, por vários problemas que começaram a acontecer no meio ambiente, eu comecei a querer a ir para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo tinha isso, que era, eu queria ficar com ela, eu não a queria colocar numa escola qualquer. Então ela tem quase 3 anos e ela continua 90% do tempo em casa. Mas para mim é este meu trauma de escolar que está aqui muito, não é? Então é quase por exemplo, acontecer alguma coisa com ela na escola, eu ter consciência, isto também é meu. Isto também é meu. Isto também é meu. E principalmente quando eu fiz a pós-graduação em Psicologia Perinatal, é que eu tive a consciência que esta minha ânsia de mal fui mãe e querer ir para o mercado de trabalho, era porque eu estava conectada com a minha energia masculina, com a minha energia yang, não é? Então o que eu queria era não conectar-me com a Jasmine. Eu estava lá para ela, mas eu queria era ir para o fazer. E ela foi-me convidando ao longo destes 3 anos e depois, durante a minha primeira mentoria contigo, foi quase aquele mergulho interno de dizer, ok, eu agora posso abrandar de uma certa forma. Então as mães que eu vou acompanhando também, ou as mulheres, é trazer isto, porque nós mulheres somos muito conectadas com a nossa energia do masculina e não com esta energia feminina. Então a nossa criança interior também anda aqui toda um pouco baralhada, não é? Então, Não, e aí você vê a loucura, porque eu tava com as duas energias em conflito. Sim. Por um lado, super tipo, estimulando a questão do trabalho, que é a energia do masculina, também da realização, né, de fazer a coisa acontecer e tal. E por outro, tinha aquela questão de eu tenho que estar presente para Nara, né? Tipo, eu tenho que ser aquela mãe que está presente, mas era muito difícil conectar com ela. Porque eu estava com outro lado muito acentuado. Uhum. Tu sentias, por exemplo, eu vou-te fazer esta pergunta porque eu sentia, e muitas mães que eu vou conectando com elas e vou acompanhando, elas trazem muito, que era a culpa. Se eu a deixo na escola, eu vou sentir culpa. Se eu deixo ela com alguém, eu sinto culpa. É quase até se o pai estiver mais presente, eu sinto culpa porque parece que eu não sou uma mãe presente. Porque há muito esta crença, este mito de que nós mães, nós mulheres, temos que ser a mãe ideal, a profissional ideal, a ter o corpo ideal, a amante ideal, a esposa ideal, a filha ideal. Mas o que é isso? Então, acho que fica aqui tudo muito desfigurado, não é? E onde é que está a nossa criança interior? E tem também um pouco até desses conteúdos que a gente começa a ler, né? E acho que a leitura que a gente faz um pouco também distorcida do que a gente está lendo, porque quando a gente começa a ler sobre, sei lá, teoria do apego, criação consciente, parentalidade consciente, existe muita orientação e muita descrição que é real, né? Tipo, falando da importância da presença da mãe para a criança, com a criança, né? Porque, tipo, tá em fusão emocional, porque é a referência maior, é o amor que ela tá buscando logo que ela chega, porque ela tá ainda conectada, porque ela ficou 9 meses no útero. Então a gente começa a ficar meio assim, nossa, para a criança é muito importante que a mãe esteja presente. É fundamental, porque assim, tanto biologicamente como emocionalmente, ela vai se desenvolver melhor. E aí rola aquela cobrança de que, tipo, eu tenho que estar lá oferecendo isso. E como a gente também, muitas vezes, pelo perfil feminino, e por essa coisa da gente estar muito conectado com a criança logo de cara, a maioria das famílias, quando alguém vai para esse lado da criação consciente, é a mulher que se joga, que mergulha, que começa a pesquisar, e aí ela começa a olhar para o cara e fala assim, ele não está tão interessado, não está tão empenhado, e rola aquele medo, eu não posso deixar a criança nas mãos dessa pessoa que não está tão consciente dos efeitos da educação tradicional, por exemplo, né? Então, aquela necessidade de controlar e de garantir que a criança esteja bem, tudo isso a mulher começa a pegar para ela e achar que ela não tem o direito de fazer menos. Não, ela tem que fazer mais, se esforçar mais. Até se ela tiver essa veia perfeccionista, ela sempre vai achar que está faltando esforço da parte dela. Não, tem que jogar mais, fazer mais empenho e tal. E aí, claro que rola a culpa. Essa culpa que você está falando. Tipo, quem sou eu para poder ir para, sei lá, fazer uma coisa por mim e deixar, de repente, a criança com esse pai que é mais inconsciente? Melhor eu estar perto, porque se ele fizer alguma besteira, pelo menos eu posso lá salvar a criança, posso corrigir o cara, que é um saco, né? Coitado do cara. Mas, enfim,
Ou, tipo, como assim eu vou voltar para o mercado de trabalho e, de repente, fazer com que a criança vá para uma creche, e aí ela não vai estar com a minha atenção e a minha presença, que é tão importante para essa fase. E muitas vezes isso significa que a mulher ela tem que se abandonar e deixar de ser ela mesma, deixar de seguir o que o coração dela pede e tentar ser uma versão que não é quem ela seria, entendeu? Não é autêntico. Que é o que eu falo tanto lá na mentoria, acho que é importante, o principal, assim, óbvio que a gente tem que pensar nas necessidades da criança, do bebê, óbvio, não estou falando disso, para abrir mão. Mas muitas vezes o esforço que a gente faz é abrir mão de quem nós somos, é não encontrar um equilíbrio, porque a gente não se atreve a se incluir nessa relação, né, do tipo, de sentir prioridade. Eu tenho que olhar para mim também, e é muito importante a gente olhar para a gente, porque senão a gente vira aquela mãe estressada, frustrada, totalmente fora, desconectada no momento presente, mais preocupada com o que pode acontecer, em ter esse controle todo, mas não é nenhuma presença saudável para a criança às vezes, porque essa mãe não está conectada com ela mesma, ela não está se sentindo bem. A criança percebe que tem uma energia de tipo, nossa, eu sou um peso para você, né? Porque você está aqui, é verdade, 100% do tempo, no entanto, você está angustiada, desesperada, louca para tocar o barulho da máquina de lavar para você correr e ter uma desculpa para sair de perto de mim, entendeu? É angustiante. Então, tipo, realmente acho que acaba acontecendo, por isso que gera essa culpa, eu acho. Porque vem uma necessidade de fazer de um jeito muito redondinho e eu não tenho direito de fazer menos. Não, eu deveria estar fazendo mais, mais, mais. É interessante trazeres uma coisa que é o controle também da nossa criança de querer controlar tudo. E, por exemplo, no meu exemplo, eu mal engravidei, eu fiquei quase de cama. Então eu lembro-me que, por exemplo, a minha renascedora dizia: tens que entregar, tens que entregar. Para mim era muito difícil. Então quando a Jasmine nasceu, foi eu também a reaprender a dar espaço ao masculino, neste caso ao pai da Jasmine, a que ele pudesse, por exemplo, estar mais com ela, em que eu pudesse estar, sei lá, a usufruir, a não me sentir culpada de tirar. Eu não sei se no Brasil vocês têm muito isso, mas em Portugal há muito uma energia de que a mulher é que toma conta de tudo. Não há, agora já se começa a falar mais e ver-se homens mais presentes, mas se calhar até a nossa geração, não é? Tu e eu somos da mesma década. O homem era um bocado, ok, estava ali. Então hoje nós confiarmos, porque trazias muito isso, é confiarmos que alguém pode tomar conta dos nossos filhos. Não é que vão tomar conta tipo 100% como fizeram connosco. Não é? Por exemplo, eu era com uma babá, que foi alguém que tomou conta de mim, que era uma babá, e aqui era a creche. Mas deixar que os nossos filhos tenham uma outra experiência. E nós possamos, por exemplo, estar a nutrir-nos, a tomar um bom banho, a ter, se calhar, uma roda de mães, a, se calhar, só beberes um café sozinha, que quando nós somos mães isso é extremamente difícil. Então há muito esta nossa criança, o controle. Então quando é que a nossa criança começou a controlar tudo? Como tu dizias no início da nossa live, né? Eu via o ambiente às vezes um pouquinho pesado, então eu tentava não dar trabalho, o controlo, não é? O controlo. Então, acho que os nossos filhos convidam-nos mesmo a isso, a nós deixarmos o controle, irmos mais para a confiança da entrega, da aceitação. Por exemplo, uma cliente que eu acompanhava há pouco tempo, ela dizia muito isso, que estava exausta e eu dizia: então, mas o teu marido pode tomar conta da tua filha, mas eu não confio. Nesse mesmo dia, no dia a seguir, mandou uma mensagem a dizer que teve uma paragem de gestão e estava há 24 horas, era ele que tinha que tomar conta da filha, era ele que tinha que lhe dar comida, era ele que tinha que a vestir. Porque ela teve ali um período mesmo do corpo a dizer: não, já não dá. Então tens que confiar. Ele é pai, aquela criança também escolheu este pai para ele. Agora, uma coisa é nós vermos que está a haver negligência, isso é completamente diferente. Outra coisa é nós deixarmos que o outro também tenha essa abertura para nós podermos também nos nutrir. Então, nós por vezes esquecemos muito disso e para mim foi uma grande aprendizagem também. Então queria-te só partilhar também contigo esse do teu controle que tu também trouxeste, que foi mesmo muito, muito bom. Partilha connosco, Mayra, por exemplo, quando a Nara nasceu, episódios em que tu sentiste que a tua criança interior ficou aflorada, sabes? Em que tu sabias que já não estavas na tua posição de adulta,
mas sim a tua criança interior estava-te a controlar. E se tu consegues, por exemplo, fazer uma ponte de situações em que antes de seres mãe, tu também consegues te lembrar de que a tua criança interior também te controlou. Se calhar já foi há tantos anos que às vezes nós já parece que o nosso cérebro já se esquece disso, mas principalmente desde que a Nara nasceu, ou desde a gravidez, em que tu hoje tens consciência, em que, olha, aqui era a minha criança que estava a controlar-me. Por exemplo, eu quando a Jasmine nasceu, eu tinha medo que ela incomodasse. Por exemplo, nós íamos apanhar o avião e eu tinha medo que ela chorasse porque eu não queria que ela acordasse ninguém, não queria que ela incomodasse ninguém. Era mesmo a minha criança a controlar-me imenso, entre outras. Então, partilha connosco como é que tu começaste a ver que às vezes o que é que acontece? Quando nós não temos consciência que a nossa criança nos domina, nós achamos que é uma coisa normal. Então, partilha connosco exemplos para as mamães que nos estão a ouvir, e mulheres, consigam dizer, sem culpa, não estamos aqui para alimentar culpas, mas dizer, ok, olha, preciso de cuidar da minha criança interior. Então, querida, eu acho assim, de antes da maternidade, eu não tinha a menor ideia da existência da criança interior, né? Nunca tinha ouvido falar desse conceito. Mas se eu for fazer uma análise da minha vida antes, com certeza eu era dominada por ela. Porque o que é a criança interior, né? Algumas pessoas podem ficar meio assim, do que vocês estão falando, né? Para quem não conhece. São todas as lembranças que a gente tem, as experiências que a gente tem da vida infantil, que mudaram a nossa forma de reagir para situações que são desafiadoras, né? Na verdade, assim, as experiências infantis, as recordações que a gente tem, fazem parte de registros que a gente tem internos, que daria para a gente dizer que são, digamos que, como se tivesse uma versão infantil nossa dentro de nós. Algumas, né, na verdade, como se fossem várias versões. Eu tenho recordações das minhas experiências com 1 ano, como bebê, com 5 anos, com 10 anos, até adolescente, enfim. E aí, algumas situações que podem ter sido traumáticas fazem com que a gente, por conta de gatilhos de situações atuais, ative, né, conecte com uma experiência anterior e reaja de uma forma impulsiva, como se estivesse tentando se proteger daquela experiência. E aí, por exemplo, dá para dizer que quando a gente explode com alguém, nada mais é do que às vezes um ataque de birra que a gente está tendo com aquela pessoa, como a gente teria tido lá atrás, entendeu? A gente está tendo uma resposta reativa, às vezes não porque aquela pessoa fez uma coisa, vamos supor que ela de repente te criticou de um jeito que te deixou tipo, completamente descompensada. Geralmente as críticas que você recebeu lá atrás, nossa, você tem tanta coisa que você engoliu, que você falou, peraí, será que você não presta atenção? Você não tá vendo meu esforço? Como é que você tem coragem de me julgar por isso e aquilo? Vem uma reação que você percebe que é desproporcional, que às vezes não tem sentido pela situação que rolou. Não é você, é a tua criança que tá lá, tipo, descarregando tudo, entendeu? E aí é óbvio que eu já tive explosões com várias pessoas antes de ser mãe, né? Eu sei que muitas vezes pode também ser momentos em que você se paralisa, né? Ao contrário da reação agressiva, é você ficar completamente bloqueada e congelada com uma situação, não saber como lidar com ela. Com certeza, as inúmeras vezes que eu me impedi de avançar em projetos por causa do meu perfeccionismo, eu queria ser cantora, por exemplo. Eu desistia de vários projetos com a música, porque eu falava assim, não tenho coragem, sei lá, me chamaram para fazer um trabalho lindo com músicas do Vinícius de Moraes, e aí eu comecei a ensaiar com o cara, tava ficando super bonito, mas aí começou a vir aquele medo, tipo, eu vou cagar com o trabalho desse cara, né? Não, nada a ver fazer isso com o Vinícius de Moraes, não, vamos descobrir que eu tipo assim, eu não tinha coragem de chegar com uma versão imperfeita do que eu tava fazendo, pro mundo, assim, eu tinha vergonha. E era a minha criança que tava me bloqueando, entendeu? Porque ela tinha aquela crença de que, não, você não tem o direito de fazer, tipo, menos do que o que é perfeito, entendeu? Certeza. Se eu for olhar agora, consigo fazer uma análise de várias coisas que a minha criança que me impediu de fazer, ou minha criança que fez eu reagir de uma forma desproporcional e inadequada com as pessoas. Com certeza. Qualquer dessas coisas, entendeu? E os relacionamentos, eles são ótimos para poder trazer à tona onde está pegando, o que pegou, né? E a criança, quando o filho nasce, mais ainda, porque é uma miniatura tua, né? Então, você faz uma relação constante com a tua experiência, mesmo sem querer. Então, se eu for pegar uma situação
que com certeza impactou, foi, por exemplo, essa da creche. Na hora que eu queria, eu nunca conseguia colocar a Nara e cogitar a ideia. Eu comecei a visitar as escolas do bairro aqui na Espanha, e eu falava, gente do céu, tô fazendo BLW em casa, o Baby Led Weaning, para quem não conhece, né? Aquele método de introdução alimentar, que você vai dando o pedacinho da comida para a criança e ela fica, você vai respeitando a saciedade dela o tempo todo. E aqui na Espanha, assim como aí em Portugal, acho que até pior em Portugal, a ideia do forçar a criança a comer, obrigar a comer, a tal da sopa portuguesa, né? Pelo amor de Deus, eu já ouvi falar várias histórias. Eles não respeitam isso nas escolas regulares, que são as públicas, né? Então, vocês têm que buscar um lugar privado e ainda insistir, perguntar, e aí, vão deixar ela comer o que ela quer ou vocês vão ficar forçando ela a comer, entendeu? Só de imaginar que iam forçar ela a comer, fazer algo contra, nossa, me tirava, assim, completamente do eixo. Falei, eu não quero nada que desrespeite a minha filha, entendeu? Porque, tipo, é quase como assim, eu já fui muito desrespeitada. Eu não quero que isso passe para ela. Então, é uma angústia de um lugar, assim, de querer proteger demais, né? Eu acho que eu fiquei uma mãe meio protetora, super protetora num certo sentido, de querer evitar qualquer coisa que pudesse arriscar a integridade da minha filha o tempo todo. E aí, aquela mãe que não sai de perto, que acha que, tipo, só eu sei como cuidar dela, né? Não, vai ser eu vou ficar aqui protegendo, porque é sério, porque eu tinha coisa do primeiro setênio, né? Tipo, no primeiro setênio eu quero garantir que ele seja num lugar decente. Ela vai fazer 7 anos agora essa semana. Então, tipo, meio que então, assim, quando eu fui colocar ela na escolinha, não, eu me sentia muito, tipo, eu não estava segura. Só quando ela teve 3 anos, que aí a gente veio para Colmenarejo, saiu de Madrid, veio para a parte aqui da comunidade de Madrid. Aí eu encontrei uma escolinha Waldorf, aí eu fiz as pazes com a escolinha do tipo assim, esse lugar sim, é respeitoso, é tranquilo, o professor é maravilhoso, a mulher dele, que era dona da escola também, incrível, só tinha tipo 15 famílias, então tinha umas 20, 25 crianças no máximo, de 0 a 6 anos, era um lugar super protegido, super perfeito, assim, tipo, um perfeito, óbvio que não era perfeito, mas era muito dentro daquilo que eu confiava. Aí a minha criança interior tava super, tipo assim, beleza, esse lugar ok. Mas quando ela fez 6 anos e teve que sair dessa escola e ir para a escola tradicional, nossa, aí de novo a minha criança interior ficou desesperada, porque quando ela viu aquela escola grande, ela viu a minha escola grande, onde eu ficava até as 8 da noite esperando no corredor a minha mãe chegar, eu me sentia, tipo, abandonada, inadequada, fora de, tipo, né, perdida, sofria bullying, enfim, tudo isso, né? E sem contar, na verdade, acho que o primeiro medo, na verdade, o primeiro confronto, tenho até esquecido desse detalhe, foi que minha filha nasceu sem um pedaço da mandíbula, né? Com uma malformação na mandíbula. Então, acho que os primeiros medos mesmo da minha criança interior vieram pelo medo do tipo, primeiro, que parada é essa, né? Tipo, mas daí acho que era mais adulta mesmo, que tava tudo até. Que será que é isso daí? Que é isso, né? Se tem alguma coisa além da questão da mandíbula, porque ela nasceu com apêndices auriculares, né? Com umas pelinhas assim para fora da orelha. Então, primeiro a gente teve que investigar a questão da audição, descobriu que ela não era surda e tal, mas a gente teve que começar a ver quais eram as possíveis síndromes que ela tinha por conta dessa malformação. E aí, nessas, a gente teve que investigar rim, coração, o esqueleto do corpo inteiro, os olhos, fazer vários scanners durante alguns meses e tal. E quando eu vi que ela tinha uma malformação, que ela ia ter que fazer uma cirurgia para poder melhorar a altura, né, recuperar, fazer o osso dela crescer, que foi agora no ano passado, ficou aquele fantasma. Como vai ser para ela olhar para si mesma e se aceitar tendo um rosto assimétrico, né? Qual vai ser pro relacionamento que ela vai ter com as pessoas? Será que ela vai sofrer bullying? Será que ela vai se sentir rejeitada? Será que ela vai se amar? Será que os garotos vão querer ficar com ela ou não vão deixar de ficar com ela e tal? E aí vem muito aquele medo de, tipo, minha filha vai sofrer. Só que quando eu fui entender o que estava rolando, era uma projeção muito grande. Porque todos aqueles medos do que eu estava tentando me imaginar que ela pudesse sofrer lá na frente, eram coisas que eu já tinha vivido. Tendo sido, tipo, só a menina magrela e nariguda da turma, entendeu? Não era nada, tipo, não tinha um rosto assimétrico. Ela teria, tipo, algo mais palpável, mais estampado, mais escancarado para usar como forma de se rejeitar, entendeu? Para não se aceitar.
E eu, no fundo, já tinha vivido isso. Então, era uma projeção da minha criança interior também. Do tipo, meu, ela como assim, meu Deus do céu, pra mim já foi difícil. E eu nem tinha um rosto assimétrico, imagina pra minha filha. Entendeu? Isso era a dor da minha criança. Ok, ok. Sabes, Mayra, no hinduísmo há uma palavra que se chama samskaras. E uma coisa foi logo quando a Jasmine tinha quase 2 meses que uma mestra me disse. Ela traz as samskaras dela. O que é samskaras? É algo que esta alma vem para vivenciar. E por mais conscientes que a gente seja, trabalho que a gente faça, há coisas que as nossas filhas vêm para vivenciar, não é? Porquê? Porque ressoa vibracionalmente, então ela escolhe. Então é interessante trazeres isso, não é? Vamos estar ouvindo, que é um bocado ainda uma origem um pouco animal, de quando, por exemplo, os animais são diferentes, podem ser rejeitados pela matilha. Então nós, mães, trazes isso, que é quando a viste, o receio dela vir a ser rejeitada pela própria matilha, né? Pela própria sociedade. E a tua criança começou logo a falar. Então, se eu passei isto e era tipo a boazinha, não é? Quis-me sempre comportar, então ela pode ser. Só que eu sinto que, e eu também peco por isso, há coisas que os nossos filhos vão ter de passar, nós nunca vamos poder protegê-los a 100%. E se calhar tu sabes isso melhor que eu, porque a Nara tem 7 anos e a Jasmine tipo, só tem 2 anos e 8 meses. Então é também trazermos isso às mães, que é, ok, temos que proteger, mas há coisas que nós nunca vamos conseguir colocá-los numa redoma de vidro, que é mesmo assim, eles vão ter as experiências deles, vão ter de sentir-se rejeitados, vão ter de se sentir abandonados. Agora, podemos é nós ensinar a ela a lidar com essas emoções, não é? Eu acho que tem dois pontos aí. Não permitir o abuso, não permitir a agressão, não permitir que façam o bullying dela e que ela sinta-se acolhida para chegar a casa, por exemplo, para dizer que era uma coisa que eu, por exemplo, eu não tinha e que se calhar tu também não tinhas espaço para te manifestar e dizer, olha, não estou a gostar da escola, esta escola não está a funcionar para mim, não é? Nossa, Mas tu viste que, por exemplo, a Nara não estava bem, então até mudaste de escola. Então é trazermos também isso, que é, não podemos proteger tudo, porque depois também se vê isso, não é? Eu tinha uma cliente que vinha até mim porque dizia, nós vamos até ao parque e eu quero que a minha filha, por exemplo, esteja ali comigo a 100%. Ela tem 8 anos, 9 anos, mas ela não pode sair ao pé de mim. Não, também temos que deixar espaço. Então, trazer isso, que é, queremos as crianças bem comportadas, caladinhas, que não incomodem, não é que pensem que não pensem, que façam-nos as vontades e depois que sejam adultos audazes, que queiram ir para o mundo, reivindicar os seus valores. Então há aqui um contrassenso, não é? Que nós... Eu acho que tem uns pontos legais aí, porque até um dos aprendizados que eu tenho é esse, que a maternidade acaba sendo um convite mesmo para a gente se autoeducar. E aí, a partir dessa experiência, daquilo que me tira do eixo, eu vejo que a criança está me trazendo um desconforto muito grande, porque, nossa, desperta isso, medo, preocupação, às vezes me faz ter um surto com ela e tal. Por quê? Da onde que vem? E qual que é a oportunidade que eu tô tendo? Então, assim, nesse processo da Nara ter vindo com essa questão, por exemplo, eu tive que aprender a confiar um pouco nisso que você falou. Cara, ela veio com isso por uma questão que ela precisava trabalhar essa questão, né? Tipo, e ela me escolheu como mãe, escolheu o pai dela como pai, para acompanhar ela nesse processo. Eu já tive essa conversa com ela algumas vezes, ela meio que, tipo, ela fala, tá, entendi, tipo, mais ou menos foi por aí, não sei por que eu escolhi, também não sei, mas por algum motivo ela veio e eu tenho que confiar, tipo, tem um propósito, eu acredito que contribui para o crescimento dela, entendeu? De como alma, sei lá, para a evolução dela espiritual, alguma coisa assim. Eu vejo muito ela como parceira. Então isso para mim me ajuda muito. Por outro lado, também tem uma questão de, a partir do momento que eu fui confrontada com esse medo de como que ela vai fazer para poder garantir se amar e se aceitar nesse processo todo, e aí eu detectei que a grande dificuldade, desconfiança que eu tinha de que ela seria capaz de fazer isso, era porque eu ainda não tinha tido isso comigo. Eu ainda não estava me aceitando completamente, ainda não estava nesse lugar de me amar completamente. Aí eu falei, peraí, eu ainda rejeito partes de mim, eu ainda me cobro, eu ainda me acho imperfeita e sem o direito de ser imperfeita. E aí o lindo desse processo é que, conforme eu fui tentando preparar ela, o que eu tive que fazer foi olhar para mim
e fala, não, enquanto eu ficar rejeitando as minhas partes, as minhas sombras, ficar achando que eu não tenho o direito de ser assim, assim, assado, que tá errado ser menos do que perfeita, não tem como eu falar pra ela que tá tudo bem, você tá no mundo do jeito que você é, entendeu? Não tem, porque eu não tem como ser modelo, como inspirar ela. Eu vou estar sendo contraditória, vou estar falando da boca pra fora, vai ficar uma frase pronta e bonitinha, mas não é a minha experiência. E o mais importante é ter a experiência. E aí que o babado ficava mais forte, né? Porque aí sim, opa, então eu vou ter que aprender a me amar? Como é isso? E foi muito interessante, porque no fundo, o meu trabalho foi muito assim, de tentar realmente resgatar em mim várias coisas que eu não aceitava e começar a fazer as pazes comigo. Começar a honrar minha história, inclusive o quanto eu me limitava por não me sentir perfeita em tais situações. Eu falei, cara, eu deixei anos a música de lado, deixei anos não sei o que de lado, não me atrevi a fazer assim, assim, assado. E hoje eu me vejo num lugar muito mais confortável de fazer as coisas mal feitas ou de errar e aceitar muito melhor os meus erros. E nisso eu vou incorporando que, tipo, tudo bem eu não ser redondinha, perfeita em tudo, né? É maravilhoso. E eu passo essa tranquilidade para ela. Entendeu? Inclusive, eu acho ela perfeita como ela é, independente dela ter essas questões, entendeu? E com toda a certeza do mundo, assim, sem nenhum problema. E eu acho que isso é o mais importante. Porque quando o adulto, por exemplo, quer tentar passar para a criança, tá tudo bem você ser assim, assim, assado, mas no fundo ele acha aquilo feio, ele acha aquilo o ó, não vai passar. Ou se ele acha nele mesmo, não vai passar. Então foi um trabalho de resgate de amor próprio, que a maternidade me convidou a olhar de verdade, porque antes eu achava que eu estava bem, né? Tem um pouco isso, assim, a gente fica achando muitas vezes que a gente está bem porque a gente está na camada de proteção. A gente criou um personagem que consegue sobreviver, mas no fundo a gente não está com autenticidade, a gente está só encontrando uma forma de se proteger com comportamentos que são, tipo, digamos que funcionaram para fazer com que eu levasse a vida adiante e atravessasse os desafios da vida sem muito... Mas é uma zona de conforto, só que não é você. Não é você sendo você. Então, tipo, foi por aí, assim. E, claro, não tem como proteger, né? Também tem essa. Você tem que viver o desconforto de acompanhar a criança passando por experiências que são dolorosas para ela, mas entendendo que o seu papel não é evitar essas experiências, mas é aprender a ser testemunha. E ser uma pessoa que acompanha, que valida, diferente daquilo que você falou, né? Tipo, eu não tinha um espaço para falar para minha mãe, eu não gosto dessa escola, né? Porque não tinha o que fazer. Tipo, eles não saberiam acolher uma conversa dessas e nem dar trela para essa criança. E às vezes, quando a gente vai estudar esses conteúdos, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não posso fazer tudo o que a criança pede, ela não vai poder ter tudo o que ela quer. Não dá para criar dessa forma que vocês estão propondo. Só que a forma como a gente está propondo não é fazer o que a criança quer o tempo todo, ou fazer de tudo para que ela tenha tudo que ela gostaria de ter, ou até já atender todas as necessidades, mesmo sendo elas legítimas, porque é impossível. Você nunca vai dar conta de fazer tudo que a criança precisa ou quer, né? A questão é, quando eu não posso oferecer aquilo que ela necessita, ou até que ela está desejando, que são coisas diferentes, desejo e necessidade, né? Mas quando eu não posso atender, eu também não vou calar o desconforto dela. Eu não vou tentar abreviar o contato dela com a dor e com a frustração. Eu vou aprender a acompanhar, sendo testemunha de alguém que oferece uma presença real, interessada. Tipo, nossa, meu amor, tá difícil pra você, né? Ficar tantas horas longe da mamãe na escola. Não é muito tempo, dá muita saudade, né? Eu também sinto saudade de você. É diferente de falar, sério que você não jantou de novo na escola? Você vai me dar trabalho? Ai, não acredito. Ai, eu não quero mais saber de você fazer isso, ó. E, inclusive, muitas vezes ameaçando, xingando, rotulando, castigando. Então, no fim de semana você nem vai mais pra casa da vovó, porque enquanto não aprender a jantar todos os dias na escola para não me dar trabalho, entendeu? Não entende, porque, tipo, óbvio que minha mãe não tinha consciência que aquele comportamento era um pedido de socorro, eu preciso de você, eu tô com saudade, entendeu? Era um comportamento inadequado para compensar uma ausência, para tentar suprir uma conexão, uma falta de conexão, né, para melhorar aquela dor que ela sentia da ausência. Mas minha mãe não jamais teria tido essa capacidade de ler, nem eu na época sabia que era isso, obviamente, de ler dessa forma. Mas a gente fica muitas vezes na educação tradicional preso no comportamento da criança que a gente tem que alterar, sem entender a mensagem que está por trás, e essa criança ela fica totalmente abandonada emocionalmente, né? Tipo, sem esse apoio emocional, que é o que realmente é o primordial para evitar o trauma, inclusive. Né? Tipo, o trauma não é o evento. O trauma é a criança achar que ela não tem direito de falar com ninguém a respeito, não tem ninguém olhando para ela.
Isso é o que é doloroso. Tipo, eles falam, inclusive, assim, quando você fala de casos de abuso sexual, por exemplo. Ah, era o pai que abusava, mas a mãe, às vezes, sabia e não fazia nada. Essa é a maior dor. Esse é o trauma. Quem assistiu o documentário do Dr. Gabor Maté, lá, que ele comenta o caso de uma mulher lá que foi sequestrada com 15 anos por um taxista e ficou 6 meses sendo abusada, tipo, teve a virgindade vendida e ficou sendo, tipo, provavelmente escrava sexual, sei lá, foi prostituída pelo cara durante 6 meses. Ela é uma amiga. E aí, quando ele pergunta pra ela, e o que a sua mãe fez a respeito? Ah, minha mãe achou que eu tinha fugido de casa, ela nem veio atrás de mim. Cara, ele falou, esse é o trauma. Não foi o cara ter te sequestrado e ter feito isso com você. Foi a tua mãe não ter te procurado. Tem dor maior do que essa? De ninguém se preocupar com você? As figuras de autoridade, não é? Não se preocuparem. Então é aí mesmo a grande ferida. E tu trazes Os uma coisa cuidadores principais, as pessoas que mais te importam, as pessoas que você mais ama, que você mais admira, que deveriam estar lá pra você. As mais importantes da tua vida. Viram as costas pra tua dor. Porque quando a criança tá se comportando mal, ela não tá se sentindo bem. Então ela tá com dor, ela não tá bem. E aí é completamente absurdo que a educação tradicional faça com que, tipo, vem dessa ideia de que o jeito de você ajudar essa criança é virando as costas para ela, porque é isso que o castigo faz no final, né? Tipo, é você falar assim, eu vou parar de olhar para você e te oferecer amor, porque você tá se comportando do jeito que eu não gosto, que eu não gostaria, que eu não admiro, que não é admitível, que não é aceitável. E aí a criança fez o quê? Uau, agora que eu tô passando mal e eu não consigo dar conta, tô tendo um ataque de birra, sei lá, ou de raiva, ou tô insultando porque eu não tô dando conta da minha dor, não sei o que fazer com isso, é a hora que eu mais preciso de apoio, mais preciso de orientação, né? Tipo, é um grito de socorro. Muitas vezes é porque, assim, a criança está agressiva porque ela tá no limite, porque ela já foi muito agredida. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente. Ela foi desrespeitada, 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 e uma hora ela vai e revida com agressividade, com uma reação, né, tipo, que é inadequada. E o adulto não sabe ler isso de uma forma, uau, deve estar acontecendo alguma coisa de muito errado dentro dessa criança para ela chegar nesse ponto. Não, e o que eles fazem? Tá fazendo uma coisa absurda, eu tenho que sair daqui, essa criança tem que aprender que ela não pode. E aí retira o afeto. E é nessa hora que vem a ferida. Sim. E deixa-me só trazer também, Mayra, que é a mim a ferramenta do rebirthing, que é uma coisa que eu também trabalho, né, do renascimento, também traz que há feridas que vêm desde a nossa concepção. Por exemplo, se nós não somos desejados e planejados, é normal que a nossa autoestima vai, por exemplo, ser afetada. Então, quando nós somos mães e pais, os nossos filhos trazem essas memórias quase como acordam. Então nós também temos que ir olhar sim para a nossa criança, mas não, eu estou a dizer mais isso para quê? Para as pessoas como, por exemplo, nós agora estamos aqui a dizer, durante muitos anos nós não conhecíamos a palavra criança interior. Então para pessoas que é uma coisa nova, para algumas até é considerado quase tipo New Age, mas temos que ir olhar mesmo para a origem. Então a origem começa também na concepção, durante a gestação. Se eu tive uma mãe ansiosa, estressada, em que teve um útero muito quente, em que me rejeitou, em que tinha medo, por exemplo, de mostrar que estava grávida para não perder o emprego, então eu tenho que ver que eu não tenho espaço, eu tenho dificuldade em me expressar, tenho dificuldade em me expor, tenho dificuldade em falar em público. Agora, isso pode ser compensado quando se nasce. Mas se a ferida desses pais continua, então é normal que essa criança cresça e torne-se um adulto sem autoestima, com dificuldade em perdoar, com dificuldade em se expressar, com dificuldade em conectar com as suas emoções. E isso, então nós temos que ir, ok, então vamos lá ao fundo dessa questão, que é, daí eu trazer muito, através também da escola, que é engravidar-se de forma também consciente. Mas percebermos que, ok, não podemos salvar tudo, mas estarmos conscientes de que os nossos pais não tinham conhecimento, não é? Não havia esta informação e que foram quase, educavam-nos quase como um pós-guerra. Havia esta sequência de uma educação pós-guerra e hoje nós podemos criar os nossos filhos de uma forma diferente, não é? Em que eles vêm numa abertura mais enraizada, em que trazem-nos uma outra aprendizagem. Nós aceitamos que eles são grandes mestres. Então, dizemos, ok, há esta ferida, mas perceber onde é que está o ponto
Porque por vezes, eu, por exemplo, atendo mães ou mulheres em que, por exemplo, a mãe supostamente teve uma gravidez maravilhosa e teve até um parto maravilhoso, mas depois há uma fratura ali no ambiente. Porque se calhar perdem o emprego, se calhar o pai parte ou morre, acontece algo que marca. Outras vezes não. Já começa na concepção e depois o meio ambiente, tudo altera. Então, quando a criança cresce a ver determinadas formas de se expressar, ver, como por exemplo tu dizias, o castigo, não é? De dizer não, enquanto tu não comes, enquanto tu não jantares, não vais à casa da avó, isso são coisas que quando nós somos mães, ok, isso é quase como acorda. Eu digo assim, acorda porquê? Porque muitas pessoas que eu vou vendo, é quase como a maternidade convida-nos mesmo a este despertar, de olharmos para as nossas feridas. Que por vezes nós não aceitamos esse convite, mas se não aceitarmos quando os nossos filhos nascem, depois mais à frente nós vamos ter que viver com esse confronto. Por vezes na adolescência, na vida adulta dos nossos filhos. Então nós temos que ter esta consciência mesmo de ok, estou grávida, ou vou ser mãe, ou sou mãe tipo de uma menina ou de um menino ou de gêmeos, nem que seja com 7 ou 8 anos, então tenho que ir olhar para mim, eu tenho que me ir nutrir. Então, assim, para entrarmos na nossa última pergunta para ti, que é, nós crescemos a não nos ensinarem que nós mães precisamos de ser nutridas. É quase como a mãe não tem espaço, não se pode queixar, lá está, não é só a nossa criança. Então, que exemplos ou o que é que tu podes dizer a todas estas mulheres que estão aqui a ouvir-nos hoje e que depois nos vão também ouvir? Como é que elas se podem nutrir e trazer esta consciência de que se elas não se nutrirem, não conseguem nunca nutrir as suas crianças, os seus filhos? Se não se conseguem respeitar, não vão conseguir respeitar ou ensinar que os seus filhos se respeitem. Então, fica connosco aqui essa tua sabedoria. Eu acho assim, acho que primeiro assim, olhar com muita amorosidade para nossa história, para as nossas ancestrais. Quando você fala isso, que tipo, muitas vezes a ferida ela pode ter surgido na gravidez, eu acho que até antes, né? Pode ser uma coisa sistêmica da família, da transgeracional. Às vezes são padrões que se repetem e a gente está acostumado, a gente já tem tipo aquela ferida em toda a cadeia da família, e aí um vai reproduzindo para a geração seguinte, geralmente de forma um pouco mais amena, né? Porque teoricamente a gente vai avançando, vai evoluindo, então vai ficando um pouco mais leve para as gerações seguintes. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que os nossos pais, os nossos avós, eles viveram ambientes muito mais duros, muito mais pesados, né? Às vezes, assim, tem uma dor muito grande porque apanhou dos pais, mas aí se for pensar, tipo, meu pai bateu em mim, mas ele apanhava muito mais do avô dele, entendeu? O avô dele era bem mais cruel, e aí o bisavô era muito mais ainda. A gente vai olhando, de certa forma eles estão melhorando, né? As gerações estão tentando melhorar. Você me fez lembrar de uma cena que uma vez uma cliente minha me descreveu, da avó dela, na casa dela, que na hora do jantar, sempre que tinha aquele jantar de família, a avó ficava em pé, servindo todo mundo, e aí o pessoal falava assim, senta, mãe, senta, né, tipo, os filhos ficavam, tipo, senta pra comer com a gente, não, peraí que eu tenho que servir todo mundo, é aquela coisa, né, tipo, eu tenho que primeiro preparar o prato de todo, depois eu me vejo no lugar de sentar pra pensar no meu prato. Só que, tipo, ela falava, além de tudo, a cadeira dela era um banquinho sem encosto, quase como se fosse um aviso do tipo, eu tenho que estar em alerta. Tem que ser aquela pessoa, tipo, qualquer coisa que alguém precisar, eu vou fazer pro outro. Do tipo, eu não tenho direito de olhar pra mim, entendeu? Era uma mensagem que a criança que tá assistindo, que eu falo assim, os padrões eles vêm como, né? Eles vêm pela forma como, às vezes, te induzem a fazer, mas também pela observação do ambiente. Como que as pessoas se relacionam com o mundo, as pessoas que cuidam de você, que são as referências dos adultos, né? Se relacionam com o mundo, entre elas, e como elas se tratam. Então, a referência que ela tinha da mulher, né, a mulher que cuida da família, é aquela mulher que não olha para si. É aquela mulher que está lá só pensando nos demais. Que mal se atreve, que quando senta para poder cuidar de si mesma, é num banquinho que não tem nem encosto. Porque ela tem que estar preparada para ir para o mundo resolver a questão dos outros. Então, qual que é a referência dessa criança quando cresce? Como mulher, como mãe, né, como avó? Tipo, ela vai reproduzir isso, é muito difícil tirar isso de dentro. Então, acho que o primeiro passo é olhar sem julgamento para essa mulher, né, que foi a nossa avó, que foi a nossa mãe, porque é muito fácil a gente apontar o dedo, minha mãe
nunca cuida de si, é absurdo, como que ela pode? A gente olha muito desse jeito, assim, com rancor, por quê? Porque dói tanto a gente não conseguir romper com esse padrão, a gente se vê nesse lugar repetindo, que a gente quer que a pessoa não tenha tido aquela história. Eu adoraria que ela não tivesse, que ela tivesse só superado isso, porque aí eu não queria que viver a dor de ter que fazer um mega esforço para sair desse padrão, né? E tendo consciência disso e olhando com essa amorosidade, honrando essas mulheres maravilhosas que fizeram parte da nossa história, que pelo amor de Deus devem ter vivido uma coisa muito dura para chegar nesse lugar. Imagina a pressão que essa mulher sentia de ter que viver esse papel, entendeu? E provavelmente sem nem a menor consciência. Porque a gente está num momento muito privilegiado hoje de poder olhar para isso com tantos conteúdos gratuitos aí espalhados e falar, nossa, isso daqui na verdade vem por causa disso. Entendeu? Então, se você se reconhece nesse lugar dessa mulher que não se dá espaço para pensar em si, que acredita que o papel dela é estar sempre provendo para os outros, reconheça que isso é algo muito forte dentro de você e tente fazer um trabalho para romper com isso. E comece a se permitir o desconforto de sentar numa cadeira que tem encosto, se for o primeiro passo, entendeu? De se servir sentada ao invés de em pé, entendeu? De começar a romper com isso pouco a pouco e fazer trabalhos de autoeducação, de terapêuticos, mas já levando esse conteúdo. Ó, eu preciso trabalhar isso aqui, ó, porque minha avó era essa mulher que sentava na cadeira sem encosto. E por causa disso, eu me vejo ainda nesse lugar, entendeu? Tipo, porque senão a gente fica muito se sentindo vítima também, né? Parece que é o sistema, é o mundo, é o patriarcado. Sim, tem tudo isso influenciando. Mas eu levo isso aqui dentro de mim, porque tá no meu DNA, tá na minha memória celular. Tá no transgeracional da minha família, tá no meu sistema familiar, tá em todas as crenças limitantes que eu absorvi da experiência infantil que eu tive de presenciar essa cena todos os domingos na casa da minha avó. E aí, se na minha avó era assim, imagina como era na minha casa. Como que minha mãe se comportava, ou, né, tipo, na minha casa, sendo filha dessa mulher. Provavelmente uma reprodução, talvez um pouco mais light, mas muito parecido. De ser também essa mulher que não se olhava, que olhava só para os filhos, só para os filhos, só para os filhos. Então, beleza, eu tenho consciência disso e eu vou fazer um trabalho para tentar romper com isso, me atrevendo a criar comportamentos que rompam com isso. E assim, tipo, vou aprender aí para, como uma mãe da mentoria falou esses dias no trabalho que a gente fez a Byron Kate, eu tinha vontade na missa por uma hora, mas eu não me sentia no direito. Eu achava que era errado, entendeu? Tipo, então agora, e assim, o que compete a ela, que ela caiu a ficha dela de que eu não vou na missa porque eu me sinto culpada, porque eu acho que não é certo deixar os meus filhos, as minhas filhas com o marido nesse tempo, entendeu? Que eu deveria estar lá. Viva o desconforto de se atrever a ir pra missa, entendeu? É só fazendo diferente que você vai conseguir criar essa resiliência mesmo, tipo, eu vou lá mesmo que me doa, até ficar uma coisa mais natural onde eu me sinto no direito, porque eu tenho que recuperar essa sensação de merecimento de olhar para mim. Porque isso eu perdi lá na infância. Porque lá na infância a gente foi criada desse jeito, a menina era muito incentivada, estimulada a estar lá cuidando da boneca, cuidando da casinha, fazendo as coisas para, né, tipo, qual que é o papel dela? Como que ela vai ser, digamos, uma boa menina, uma boa mulher, né? Se preparar para ser uma esposa decente, né? Isso tudo ainda tá aqui dentro, gente. Tá incentivado lá atrás, mas hoje que eu sou adulta, eu posso questionar, eu posso desconstruir. E é super importante. Tem que fazer um trabalho mesmo para poder desconstruir, porque senão fica nesse lugar de angústia, fica nesse lugar de nunca vou me sentir no direito e não vou viver. Sim, sim. Aquilo que eu, por exemplo, faço comigo é quando, e digo até às meninas quando vêm ter comigo, eu trato todas as minhas clientes por meninas, não é? Quando nós, por exemplo, vamos tirar uma tarde para ir ao spa, ir ao cabeleireiro, ir à missa, ter um tempo, olharmos para as nossas ancestrais, pararmos, respirarmos, olharmos para a nossa linhagem e dedicar a elas. Sabes? Dedicar. Sim. Tipo, já não sei, vocês abriram um caminho para eu estar aqui, vocês deram um corpo às balas, nunca houve espaço para vocês serem... Ui, saiu o seu som. Agora voltou. Já voltei. Tinha aqui alguém entrar. Tá. Então, ok, elas até deram o corpo às balas, mas então eu vou ter de dizer, ok, então eu dedico. Tudo o que eu vou fazer, eu dedico a vocês. Estamos a honrar o nosso sistema,
a escolha que elas também fizeram e que elas também não conheciam, e elas também estão ali a apoiar-nos, a dizer, uau, bora lá, vai fazer diferente. Então nós também temos que é isso, se por vezes é tão difícil para nós, para mim tem sido um exercício muito grande, que é, eu dedico a todas estas mulheres que nunca se cuidaram, sentiam, por exemplo, não tinham um sítio para poder relaxar, um banco como essa partilha, como tu dizes, né? Eu lembro-me sempre de crescer a ver as minhas avós, que eram elas que cuidavam da casa e os homens ficavam. E eu cresci a ver a minha mãe, os meus pais, eu sou de uma família muito humilde, então a minha mãe trabalhava muito numa fábrica, depois ia para as terras ao fim do dia e ao fim de semana, ao sábado, eu lembro-me sempre disto. O meu pai ia se deitar ao fim do dia, a minha mãe ia esfregar a cozinha, porque não havia ainda tijoleira na altura, eu muito pequena. Minha mãe é que ficava a esfregar. Minha mãe acordava todos os dias de manhã para fazer a comida, não é? No fogão ou até no lume para poupar. Então, eu sempre que, por exemplo, tenho a possibilidade de, sei lá, de sair, poder descansar, tem sido assim um trabalho muito grande, então eu dedico à minha mãe, dedico às minhas avós, dedico a elas, não é? Porque elas viveram algo para eu poder agora ter outra consciência. Então nós mulheres temos é que honrar estas mulheres e dizer, eu tenho o direito de cuidar de mim, de cuidar do meu emocional, de tirar tempo para mim, de ir à missa, sei lá, fazer um retiro, de fazer, sei lá, ir passar um fim de semana sozinha só para poder dormir, para fazer uma cura de sono. Eu acho que nós, mulheres, precisamos de trazer esse empoderamento. Sim, porque tem até aquela questão que a gente fala na coisa sistêmica, né, do pacto de fidelidade. Você se sente uma traidora, muitas vezes, inconscientemente, de estar, de repente, rompendo com isso. Quem sou eu para me dedicar, para, de repente, sentar no sofá e pôr as pernas para cima, quando eu via minha mãe a vida inteira abdicando desse direito para poder deixar o marido deitado no sofá enquanto ela esfregava. Parece que você está, tipo, não, você quer ser fiel, né? Essa mulher maravilhosa que fez todo esse esforço, que não conseguiu sair desse lugar. Tipo, que com certeza sofreu vivendo aquilo. Quem sou eu para poder ter uma vida melhor que a da minha mãe, entendeu? Coitada. Ela passou tão mal. Então tem todas essas questões que a gente tem que trabalhar, né? Porque, e aí, no fundo, vai ser maravilhoso. Muitas vezes a gente acha que o honrar é repetir, né? Muitas pessoas se confundem, que acham que honrar é fazer igual que faziam lá atrás. Não, honrar é pegar a experiência e transformar em aprendizado. E sim, fazer melhor. Isso é honrar, é abençoar essas mulheres maravilhosas que fizeram parte do nosso sistema e falar, nossa, vocês realmente fizeram muito, né, se entregaram aí, viveram experiências muito dolorosas para me permitir chegar até aqui. E eu honro as escolhas que vocês fizeram e o caminho que vocês traçaram, mas eu não sou obrigada a repetir por amor a vocês ou por qualquer coisa, né? Não, inclusive, fazer melhor vai ajudar todo o sistema familiar. Vai melhorar para todos nós. Sim. Entendeu? Tipo, vocês cumpriram o papel de vocês aí nesse estágio, e agora o meu papel é olhar para isso como aprendizado e fazer outra coisa. Me permitir traçar outro caminho. E é lindo, e é maravilhoso. E é lindo, né? Porque, tipo, é isso que você falou, tem que se nutrir. A gente tem que se nutrir, senão a gente fica muito seco. E na hora de dar pros filhos, é muito difícil, porque não tem de onde tirar. Uhum. Né? E depois ficamos à espera, também como se fosse uma coisa muito subconsciente, à espera de um retorno. Que é, eu dou-te, mas depois tu tens que me dar algo em Exatamente, tem um ressentimento ali atrás que no fundo assim, você tá dando louca para ter uma recompensa. Só que a gente também não sabe nem receber essa recompensa, de tanto que a gente tá preso no padrão de só doar. A gente não sabe receber, Sim. Não sabe pedir, e não sabe, e quando te oferecem, não sabe receber, não se sente confortável. Então, por mais que a gente tenha essa esperança, nós mesmos boicotamos e impedimos, bloqueamos essa vinda, né? De tão preso. Ou seja, é muito importante ter consciência mesmo, para a gente poder fazer um trabalho de beleza, porque senão fica com essa expectativa de receber, não sabe receber e ainda acha que a culpa é do outro, que não está oferecendo, mas no fundo a gente está contribuindo para não receber, porque a gente não sabe receber, a gente não se sente merecedora. Sim, e porque muitas vezes, como nós fomos falando durante toda a nossa live, nós queremos receber dos nossos progenitores, dos progenitores perfeitos que a gente idealizou, e não
do outro. Eu posso querer muito que tu me dês amor, mas na verdade eu anseio, tenho um buraco de querer um amor, por exemplo, da minha mãe. Mas a minha mãe será sempre ela. Então eu agora na vida adulta é que tenho que escolher dar a mim. Então esta live serviu mesmo para isso, para nós conseguirmos trazer para todas nesta partilha, para todas estas mulheres, que através da maternidade há a nossa criança interior que aflora, cresce, como se tipo, acorda, então nós temos que acolher para nós conseguirmos viver de uma forma mais tranquila, amorosa, para nós podermos aprender a maternar-nos. É mesmo essa a palavra, eu tenho que aprender a maternar-me. Então, todas estas mulheres que nos estão a ouvir hoje, perguntem-se hoje, como é que eu me materno? Não é? Então, como materna? Eu acho que tem várias formas, na verdade. Uma das que eu faço é consolar a criança quando eu percebo que ela está entrando em cena. É dar espaço para ela se expressar. Vamos supor lá que eu estou indo buscar a Nara na escola e aí, de repente, a Nara... Ou eu estou deixando a Nara na escola, mais fácil o exemplo, porque aí eu não estou com ela, fica mais fácil. Deixo a Nara na escola, grande, vejo ela dando a voltinha lá, dou tchau pra ela e imagino ela indo pro abate. Ai, meu Deus, carniceria, vão destruir a minha filha, ela com certeza vai passar mal. Aí eu começo a ficar toda, né, angustiada e tal. Minha filha entra na escola, eu olho pro pátio da escola e falo, meu Deus do céu, tô desesperada. E eu sei que é minha criança que tá lá, desesperada. Aí eu vou pro carro, e eu falo, antes de voltar para casa e colocar um podcast para me distrair, como eu costumava fazer antes, quando eu ignorava a presença da minha criança interior, ou até entendia que ela estava lá, mas não dava espaço para ela, não sabia maternar ela, eu vou chorar. Eu vou fazer o que preciso, entendeu? Tipo, eu vou conversar com ela, vou falar, meu, eu sei que para você tá pesado ver essa cena, porque você acabou de lembrar disso, daquilo, porque você não tá legal, porque não é para você fácil... não foi fácil para você ter ficado tanto tempo longe da tua mãe e ainda ter recebido bronca da tua mãe quando você chegava em casa. Enfim, eu vou conversando com ela, eu vou dando colo para ela, como eu daria para minha filha, e o colo que eu queria ter recebido lá atrás. Isso que eu falei de faltava uma testemunha, alguém que legitimasse e falasse assim, validasse, né? Tipo, nossa, filha, eu sei que não deve ser fácil ficar tanto tempo longe da mamãe, né? Ia ser tão bom se a mamãe não precisasse trabalhar tantas horas. Mas não tinha esse olhar de alguém que pudesse falar isso. Então eu falo para ela agora, entendeu? Quando eu percebo que ela tá entrando em cena, quando eu ia buscar ela no começo da separação, eu ia buscar na casa do pai, de repente a Nara não queria vir para casa, eu achando que ela ia querer ficar comigo, de repente ela tava lá, e aí de repente a minha criança já falava assim, ai, vai querer morar com o pai lá na frente, vai preferir o pai. Tipo, tem umas pirações assim que a criança faz, porque a ferida da rejeição veio. Ai, com certeza, se ela tiver que escolher, vai escolher ele, nunca vai ser eu, entendeu? Eu sempre me achava, tipo, a pior opção, entendeu? Eu vou lá, lido com a situação real do que está acontecendo, tiro a leitura do que a minha criança está interpretando, porque eu já começo a achar que minha filha me odeia, e não tem nada a ver com aquilo. Às vezes a minha filha simplesmente está conectada com o momento, querendo ficar um pouco mais na casa do pai, porque está se divertindo com algo, e eu, na projeção da criança, já acho que uau, ela não gosta de mim. Certeza que ela não gosta de mim, entendeu? Então eu vou lá e dou espaço para ela falar. Converso com ela, acalmo ela, mas eu não ignoro mais ela. Entendeu? Porque antes eu ignorava. Antes eu falava assim, bobagem, deixa eu ir para casa, nada a ver, e finge que tá tudo bem. Não, não dá para fingir que tá tudo bem. Isso daí é uma estratégia da adulta que tá na camada de proteção, que aprendeu a sobreviver e a levar a vida adiante, mas que não tá entrando em contato com essas questões, né? E aí eu materno desse jeito. Uma das formas que eu faço é essa, é de consolar a minha criança, dar espaço para ela, permitir que ela acesse as dores dela, e depois disso vai limpando. E aí, aos poucos, levar ela para casa do pai, buscar na casa do pai e ouvir uma dessas, não dói tanto. Levar ela na escola e ver ela indo para viver a experiência dela e esperar que ela traga alguma coisa que, se for alarmante, eu vou lá e tenho que acompanhar. Mas eu já não estou usando a minha projeção para ler a experiência dela e falar, nossa, certeza que ela vai passar mal. Eu não sei. Eu passei mal, mas não quer dizer que ela vai passar mal. Muito menos com uma mãe consciente, porque se eu tô lá para escutar ela e dar espaço para ela se expressar, ela não vai passar mal igual eu passei.
Uhum. Independente do que acontecer, eu vou perguntar para ela como é que foi. Eu tô aqui, eu sei que foi difícil quando ela falar que foi, né? Eu sei que deve ter sido difícil. Me conta mais. Não vou tirar ela da dor, como teria feito minha mãe, entendeu? Tipo, ou para de chorar, não enche o saco, ou qualquer coisa do tipo. Porque acho que tem uma época até que assim, quando você é treinada, quando você é inibida do expressar, você já nem acessa mais o seu expressar, né? Você já nem detecta a sua vontade de choro, é bizarro, assim, você fica congelada, né? Você fica meio robótica. Eu Sim. sentia muito que eu tinha capacidade de inibir o meu sentir o tempo todo. E aí agora na vida adulta, com a maternidade, eu vou dando esse espaço, e assim, é impressionante, é outra coisa. Uhum. Enfim, mulher, Olha, temos que... muito bom. Também já Muito estamos bom. aqui Nossa! a chegar. Eu acho que nós passávamos o dia todo aqui a Mas eu conversar, tenho não que levar é? nada Sim, pra uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Eu fui levando assim o nosso roteiro, mas também fui deixando ir. Vou só abrir aqui uns minutos se alguma destas meninas, mulheres maravilhosas quiser nos fazer alguma pergunta. Senão, também vamos. Mas agora eu tô meio que no limite do horário mesmo, porque eu preciso levar a Sim. Narinha pro dentista e eu tenho que me organizar aqui. Então, olha, Mas, agradeço profundamente teres aceito este convite e teres trazido este teu conhecimento e esta tua sabedoria para todas nós. É sempre uma honra aprender imenso foi contigo. ótimo, querida. A Clarice E acabou de entrar, falou que está terminando. Clarice sim, falou comigo, o podcast. sim, então deixo-te um grande beijinho e deixo um grande abraço a todas as mulheres que nos acompanharam e que estiveram aqui a escutar-nos. Espero que se consigam nutrir bastante e fazer um autocuidado e principalmente serem mães delas próprias também, que é muito, muito bom. Então, quero-te assim deixar assim, um grande abraço, apesar de estarmos em Portugal e tu em Espanha, mas ainda é virtual. Se... Nossa, quero muito ir. Tava tentando convencer minha prima e minha irmã, porque elas vêm visitar. Eu falei, ai, vamos para Portugal, mas elas querem ir para Barcelona, olha só. Ok, Tá. pronto. Então eu espero então que venhas, até podes vir aqui ao norte, tens aqui casa, não há problema, mas quero assim deixar um grande beijinho. Foi uma honra enorme estar Legal. aqui com vocês e contigo. E deixo assim um grande beijinho à Nara, que teve-nos aqui também a aturar, entre aspas. E tudo bom. Um grande beijinho. Até breve. Tá bom, querida. Obrigada. Adorei o convite, adorei a nossa conversa, foi ótimo. Beijo no coração. Tchau, Flor. Beijinhos, 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 beijinhos.